aposto que você do meu da aula de química já deve ter parado para pensar por que você estaria aprendendo sobre a fórmula química de um hidrocarboneto, ou até nas aulas de física, porque você aprendeu sobre a fórmula de uma lente, ou até depois da escola, porque depois de tantos anos você nunca usou a fórmula de Bhaskara. Esses e outros assuntos são exemplos de como a escola ensina assuntos muitas vezes que não são relevantes para a vida adulta, enquanto ela deixa de lado assuntos extremamente valiosos para a nossa vida depois da escola. E é sobre eles que iremos falar nesse vídeo. Bom, caso você não me conheça, eu sou o João Lice e eu estou sempre aqui para falar sobre assuntos relacionados a dinheiro, seja investimentos, seja negócios, seja finanças pessoais. Então assiste até o final e se você curtir, deixe o like, caso não, deixe o seu dislike. Mas se você já é da casa, já deixa o like de confiança. Enfim, bora lá. A verdade é que o ensino tradicional deixa inúmeras lacunas na nossa vida, e isso não é de hoje. Por quê? Bom, a gente pode estabelecer uma série de motivos, mas o principal é que ele se foca em basicamente preparar, fazer os alunos, nós que passamos pela escola e quem ainda está na escola, a vivenciar uma trajetória de 10 anos para uma prova, que seria o Enem. Daí, essa teoricamente indicaria se você é bom para uma faculdade ou não, e daí conseguir um diploma ou um emprego. Isso te garantiria tudo, que a gente já sabe que é fake, e o diploma não te garante nada. Mas o problema é maior porque enquanto a escola nos traz esse caminho único, ela vai deixando várias lacunas para nossa vida. À toa, não é difícil de encontrar pessoas que não têm um conhecimento básico sobre matemática. Eu tô falando nem de saber a fundo de Bhaskara, mas, por exemplo, apenas saber as 4 operações, ou mesmo falar português num nível bom. E se não sabem falar nem o português direito, também o inglês, que a gente passa vários anos aprendendo apenas o verbo to be, uma matéria que é extremamente obrigatória, que a gente fala extremamente mal. E se deixa uma lacuna enorme na educação, vai gerando problemas cada vez maiores para a sociedade. E a gente colhe esses problemas com pessoas cada vez mais apostando seu dinheiro, sem conseguir trabalhos, sem conseguir uma boa qualificação, crescer na vida. Tudo isso é feito direto ou indireto, esses pequenos problemas, essas pequenas ausências que temos no nosso sistema. Até porque, como a gente sabe, a educação é a base de tudo. Se não sabemos o básico sobre matérias que a gente vê todos os dias na escola, que teoricamente a gente deveria saber, só que o ensino não ensina, existem inúmeros assuntos que precisamos para a vida adulta, só que a gente não vê nada sobre eles na escola. Por quê? A gente vai falar mais um pouco, mas quais são a gente vai falar agora. O primeiro não precisa ser mais nada, é inteligência emocional. Você não é homem? Eu acredito que você já se confrontou em inúmeros momentos de adversidade, depressão, de tensão e saúde mental. Inteligência emocional é uma solução para pequenos problemas que a gente tem no dia a dia. Um bate-boca, algo que escala em problemas ainda maiores, poderia ser facilmente resolvido com um acordo, com você tendo o controle necessário para você sair bem da situação, não provocar algo pior para você ou para a vida de outras pessoas. E a gente sabe que a vida não é um morango. Em situações como essa, difíceis, tretas, confusões, são bem mais comuns do que parecem. Se a gente não controla a nossa mente, ela controla a gente. Então muitas vezes somos induzidos, agimos praticamente como animais em situações simples e que seriam facilmente resolvidas. E isso tudo parte da ausência absurda no currículo, que é de aula sobre educação emocional. E assim, eu não falo de algo muito complexo, porque são técnicas de respiração, de meditação, você escrever um pouco sobre o seu dia a dia, refletir, ter mais autoconhecimento. Isso são coisas simples que poderia ser fundamental para a vida de cada um de nós, inclusive evitando que a gente saia dando cadeirada por aí. Nossos comerciais, por favor. Outra matéria fundamental que poderemos falar nesse vídeo é técnicas de negociação. E eu falo isso não porque eu quero te induzir a ser um vendedor, mas porque a vida é sobre negociação. Você, desde o momento que nasce até o momento que parte, está se vendendo. E eu não estou falando com outra interpretação. Estou falando que a todo momento você está, desde que a forma que você se veste, desde a forma que você se expressa, desde a forma que você dá um aperto de mão, você está se vendendo, mostrando suas qualidades, suas características, como sério, como pessoa culta ou como pessoa mais extrovertida. Cada um dos seus atos, cada um dos seus movimentos, gesticulações, expressões sociais demonstrarão o que você é. Quanto mais você domina as técnicas de negociação, melhor você é como pessoa, melhor você consegue se vender como um bom profissional, vender melhor o seu negócio e, claro, se você é vendedor, você vende melhor os seus produtos. Isso tudo para apenas nos diferenciar da multidão. Aprendendo sobre um assunto tão relevante como técnicas de negociação, poderíamos ser ainda melhores, buscar ter ainda mais sucesso na nossa área profissional. Aliás, falando em coisa fundamental, outra coisa tão importante quanto as técnicas de venda é também os primeiros socorros. Todos os dias respondemos a inúmeras aleatoriedades. A vida, ela nos propõe inúmeras circunstâncias, inúmeras situações que a gente não consegue prever. Eu não sei se você já teve algum familiar, algum parente seu já sofreu algum acidente, já teve alguma coisa séria em casa ou na rua. Por isso,
uma educação simples de primeiros socorros e um atendimento rápido ali de imobilização, a verificação de batimentos cardíacos e tudo isso seria a coisa mais simples do mundo se se aprende na escola. Não sou o ministro da educação para querer dar pitaco aqui, mas isso poderia ser simplesmente aprender ali em algumas aulas de educação física, em algumas de biologia. E se a gente aprende, se tem alguma coisa ruim com alguma pessoa que você conhece ali, você tem a oportunidade de fazer algo para salvar aquela vida, agilizar um atendimento, que é extremamente fundamental, extremamente importante e poderiam fazer parte do currículo. Staying alive, staying alive. E sabe o mais bizarro sobre tudo isso que faz falta na nossa vida? Que isso tem consequências. Essa questão, falta de primeiros socorros, nos faz não poder socorrer rapidamente uma pessoa. A questão, por exemplo, financeira, não saber o básico sobre finanças, nos faz o que ficar cada vez mais dependentes de promessas de um rápido, como o que ocorre cada vez mais no Brasil. E um problema que tem cada vez mais atingido níveis alarmantes é a questão do jogo do Tigrinho. Não sei se vocês já viram um dos meus últimos vídeos, que é a questão de como esse problema tem afetado cada vez mais o Brasil, tanto familiar, tanto a economia. Se não viu, veja, porque esse é um problema que tem cada vez mais afetado a população como um todo. Por isso é importante você ver. Aliás, só veja quando terminar esse vídeo, até porque temos mais uma lacuna tão importante quanto a seguir. A próxima ausência no sistema de ensino é a defesa pessoal. Você pode, claro, recorrer a outros meios, como a escolas de taekwondo, de jiu-jitsu, de karatê e tantas outras artes marciais. Mas por que eu digo isso? Porque se você pegar a lista das 10 cidades mais violentas do mundo, vai encontrar pelo menos 2 capitais nossas do Brasil, que significa que nossa segurança pública é péssima. E se você tem uma segurança pública péssima, não pode pagar um segurança para você, acho que o melhor caminho é você saber fazer ou tomar atitudes para se defender nessas circunstâncias. Entender arte de defesa pessoal. Isso poderia te ajudar nas situações mais inadequadas, nas piores situações, quando alguém vier te assaltar, quiser cometer algum crime contra você, e você vai saber lições importantes que te farão mais pronto, mais apto a não sofrer com as consequências de um crime. E ademais, porque aprender sobre defesa pessoal é muito mais do que aprender a lutar, sair por aí dando burro e soco, e conduz a ter uma vida mais disciplinada, lições valiosas para a sua vida, fazer exercício, ou seja, você só sairia ganhando com essas aulas de defesa pessoal. E eu também de você? E eu tenho. Qual é a régua da minha cara? Mas sabe o que é a pior coisa sobre a escola? A maior lacuna mesmo, onde de fato faria toda a diferença, faz com que hoje muitas pessoas sejam pobres e se mantenham na pobreza. E que mais do que isso, caiam em inúmeros golpes, em inúmeros jogos de azar, no tigrinho, cassinos. Tudo isso é fruto da falta de educação financeira. Por que eu falo isso? Porque pessoas que não têm conhecimento financeiro, elas são mais vulneráveis de uma forma ou de outra a essas coisas. Elas acreditam que existe dinheiro fácil, elas buscam imediatismo. O que acontece? Elas estão sempre caindo num golpe, porque não existe dinheiro fácil, existe apenas trabalho duro e investimentos que irão te proporcionar uma vida melhor. Mas quando não caem nesse tipo de golpe, ou elas investem na poupança, que é o pior investimento possível, ou elas gastam extremamente mal o seu dinheiro. Recorrendo a Jota, ficando no SC, no Serasa, a escola deveria ensinar os alunos a entenderem o que é um ativo, o que é um passivo financeiro, entenderem o que é uma taxa Selic, um IPCA, são entre eles e como eles impactam diretamente na nossa vida. Isso ajudaria não só a população a entender melhor sobre o dólar, a entender melhor sobre toda a economia, a macroeconomia e a investir melhor. Ela ensinaria também as pessoas a pouparem mais, gastarem bem o seu dinheiro, ganharem mais e também, evidentemente, investirem melhor, evitando golpes, cassinos, pirâmides, jogos de tigrinho e tudo que faz elas perderem dinheiro. Em suma, isso é tão bom, mas tão bom para a sociedade, acaba sendo ruim para os políticos. Você me pergunta por quê? Bom, a resposta é até bem simples. Porque boa parte dos políticos se alimenta da falta de educação financeira. Isso porque muitas pessoas dependem do Estado, dependem do assistencialismo e do dinheiro público. Então, o que dá mais voto? Você dá esse dinheiro ou você dá educação de qualidade que poderia fazer as pessoas saírem da circunstância, fazendo as pessoas dependerem menos do Estado, o que garantiria menos voto e menos reeleições por lá. Então, eles não aplicam isso na prática. Por isso, entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. E isso faz falta e fará falta ainda no futuro. O pior é que até existem políticos bem intencionados, políticos que criam leis para beneficiar os cidadãos. Só que, claro, existem sempre os que votam contra. Esse é o principal motivo pelo qual a educação financeira não vai pra frente, e a tendência é que não vá. E sabe o pior? É que a maioria dos políticos age como se nosso país fosse um país de primeiro mundo, como se a gente tivesse uma educação de qualidade, como também saúde pública, estrutura, saneamento básico, transporte, tudo. Porque em gasto público de fato somos, só que em retorno para a população não tanto. E tudo isso começa basicamente com a educação. E assim eu faço esse vídeo com o intuito de fazer com que esses temas relevantes, esses assuntos cheguem a mais pessoas, que mais pessoas tenham consciência, seja educação financeira,
financeira, educação emocional, a questão de defesa pessoal ou tantos outros temas que a gente poderia falar aqui, como criatividade e tantas outras coisas, são outros assuntos relevantes, são coisas importantes que fazem a diferença na nossa vida. A gente precisaria aprender, só que a gente não aprende porque não tem no currículo escolar. A gente só tem que ver o que? As organelas de uma célula, a estrutura de um hidrocarboneto, sobre as inúmeras fórmulas de física, Bhaskara, matrizes e nos inúmeros conteúdos que muitas vezes a gente não vê na vida adulta. Eu sei que você pode ser lá um profissional, um cara que foi para a vida acadêmica e viu de fato esses assuntos, só que a maioria dos brasileiros não viram. Porque isso não faz parte do dia a dia. Porque no lugar de a gente ver tudo isso, a gente não simplesmente aprende a fazer uma planilha e tantas outras coisas tão úteis. Bom, tomara que um dia políticos consigam ver essa mensagem. E assim, eu não sou um dos caras mais positivos que você conheça, mas eu torço para que em algum momento os políticos se deem conta que essas coisas fazem total diferença, que eles consigam de fato assinarem leis que beneficiem de fato a população, como essas que fariam a educação melhorar, e assim que impostos façam a população cada vez mais crescer e no longo prazo sejamos um país mais próspero. Então, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, só tenho um pedido para te fazer, que é que você deixe o seu like, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é bom e assim ele por si mesmo envia para mais pessoas. Aliás, caso você seja novo no canal e ainda não seja inscrito, já se inscreve, porque a gente tá aqui todas as semanas falando mais sobre investimentos, sobre finanças pessoais e tudo relacionado a dinheiro. Enfim, o vídeo é esse, espero que você tenha curtido e até logo.